E aí, pessoal do sexto ano, como é que vocês estão? Gente, vê só, são 16 horas e 24 minutos do dia 21, ou seja, vocês devem estar aí fazendo as atividades de matemática e tal, porque hoje foi um dia diferente do habitual, né? Teve uma modificação do meu horário com o de Oswaldo, porque Oswaldo teve dificuldade para organizar o material dele, do mesmo jeito que eu também tive dificuldade de organizar esse vídeo para vocês, por isso que eu estou gravando só agora. Esse link vai chegar para vocês depois do horário de aula, né? Mas não tem problema, é só para vocês assistirem. Porque o objetivo essencial é justamente vocês assistirem aos vídeos. Quantas atividades, vocês não estão acompanhando a gente só para fazer tarefa não, gente. É bom que vocês compreendam que vocês precisam conhecer, entender o assunto que a gente está passando para vocês. A aula de hoje tem a ver com o terceiro texto que eu passei para vocês, tá? Então, a gente vai estudar o planeta Terra, a superfície, a parte que cobre o planeta Terra e é sólida, formada por minerais, que é a litosfera. Com isso, a gente chega na nossa terceira aula, né? Já são 3 vídeos disponibilizados no YouTube. Eu vou passar, vocês vão ter o link desse vídeo aí no grupo. Então, naturalmente, vocês vão ver esse vídeo e poderão ter acesso aos vídeos anteriores de sexto ano. Se quiserem dar uma olhadinha nos outros também, pode. Mas basicamente são 3 vídeos até agora. O primeiro foi sobre a formação do universo. O segundo foi sobre a constituição interna do planeta Terra, crosta terrestre, manto, núcleo, né? Movimentos da Terra, rotação e translação. E tem essa atividade sobre esse vídeo sobre a litosfera, né? Bom, antes disso, eu gostaria de lembrar para vocês o seguinte: o que é que vocês têm que ter no caderno de vocês? Isso aqui é a primeira atividade 1, olha a data aí, 7 de julho, né? É o texto sobre a formação do Sistema Solar, a origem do Sistema Solar. E essa atividade aqui, essa foi passada também no dia 7. Pronto, então dia 7 vocês tinham que ter copiado o texto, esse texto, origem do Sistema Solar, e feito essa atividade. Alguns já fizeram, ótimo, beleza. Depois eu posso até dizer quem está devendo e quem não está. O segundo foi o texto mais extenso, que foi esse aqui, ó. Deixa eu puxar para cá. Planeta Terra, né? Composição e movimentos do planeta Terra. Então esse texto aqui era para vocês copiarem também, terem ele copiado no caderno, ok? Até a Lua, fases da Lua, etc e tal, maré. Que foi o vídeo da aula passada, né? E o vídeo de hoje, como eu estou querendo dizer para vocês, é justamente sobre a litosfera, certo? Então são 3, 7, 14 e 21. Isso tem que estar copiado por vocês no caderno, tá bom? Lembrando que se faltou alguma coisa, professor, eu não tenho tal, eu vou fazer da seguinte maneira, a partir da próxima aula, eu vou colocar tudo que eu já passei. Então, dentro daquilo tudo que eu já passei, é só você observar o que já foi passado e comparar com o que você tem no caderno. Lembrando, o objetivo da gente é você acompanhar a aula, e o vídeo é mais importante. Porque copiar, a gente pode copiar sem nem olhar, não precisa ser no dia e tal, não sei o quê. Mas e a aula, que é o que vocês estão perdendo por estarem em casa? Ela tem que ser desse formato, virtual, tá? Pois bem, então vamos para o que interessa. Eu vou diminuir aqui a minha imagem, tá? Tá bem pequenininho aqui. E a gente vai estudar sobre a litosfera, ok? Então, entenda como litosfera, camada superficial sobre o planeta Terra. A superficial sobre o planeta Terra é a Terra redundante. É a camada de mineral sólida que envolve o planeta Terra, né? Formada pela crosta terrestre, que é mais externa, e um pedacinho do manto, que é uma parte mais baixa, que é bastante quente, mas que ainda não é derretida. Para ser derretida, teria que estar mais embaixo o manto inferior. A parte superior do manto ainda é sólida e faz parte da crosta terrestre, ok? E consequente da crosta terrestre, não, perdão, da litosfera. É quase a mesma coisa, gente, mas cuidado para não confundir. Litosfera contém crosta terrestre e um pedacinho do manto, ok? Ela é o conjunto maior. Essa parte sólida que envolve o nosso planeta é formada basicamente por rochas. Não confundam rocha com mineral.
Mineral é o elemento formador da rocha. É ele que forma a rocha. Eu estou citando aqui 3 nomes, que também vocês não precisam estar muito detalhados nesses nomes. Mica, quartzo e feldspato são exemplos de minerais. Eles vão formar as rochas. E aí é o seguinte, quartzo, feldspato e mica. Professor, mas isso não são rochas? Gente, a gente encontra esses elementos em pequenos blocos. Eles normalmente estão quebrados e misturados entre si para formar as rochas. As rochas são classificadas basicamente em 3 tipos de acordo com a origem, ok? Então, rocha magmática, o nome já diz, magmática, vem do magma. Magma é a mesma coisa que lava. Qual é a diferença essencial desses 2 nomes? Quando o magma sai do vulcão, ele passa a ser chamado de lava. Mas a composição é basicamente a mesma. Se esse material de lava que sai do vulcão se espalha no ambiente, ele vai se petrificar, vai formar rochas. Como é o nome dessa rocha? Magmática. Só que ela foi feita fora da crosta, portanto ela é extrusiva. Se ela se resfriar dentro, debaixo da terra ainda, ela é intrusiva. Essa é a grande diferença que eu vou explicar de acordo com os exemplos que a gente tem. Então, magmática que se resfriou fora da crosta terrestre, ou seja, no ambiente, ou seja, a partir da lava de vulcão. Basalto e pedra pómez. Vamos ver de onde é que a gente tem esses elementos. E rocha intrusiva, um exemplo clássico da gente é o granito. Então vamos lá. Basalto. Onde é que a gente encontra basalto? As pedrinhas do calçamento. Na frente da escola, por exemplo, a gente tem basalto. Agora, sabe o que é interessante? É que o basalto, que também forma calçadões como esse aí é da praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Tinha também no Recife, em Boa Viagem, mas tiraram e botaram uns blocozinhos de concreto feio, que é danado. Mas, ó, é a mesma substância que foi encontrada na Lua. Mas, professor, como é que foi isso? Os astronautas, no fim da década de 60, que foram à Lua, voltaram com esse material, essas pedrinhas que eu coloquei aí como imagem aí de lado. Então, eles perceberam que a composição da Lua é basicamente de basalto, o mesmo elemento que a gente encontra em abundância aqui na Terra. Por isso que eles acham que Lua e Terra talvez tiveram uma origem comum, que foi aquela história do Big Bang. É outra ideia que reforça a teoria do Big Bang, tá? Pedra pómez é interessante, gente. Ó, imagine que quando o vulcão libera lava, essa lava forma uma espécie de espuma. Essa espuma não é feita de rocha derretida? Pois bem, essa rocha derretida em forma de espuma, ou a espuma em forma de rocha, se solidifica, vira pedra. Isso é a pedra pómez. O pessoal usa para, por exemplo, lixar a sola do pé no manicure, tá? E ela é tão leve que ela chega a flutuar na água. Já viram esse tipo de pedra? Tá? Vende até em mercado, lojão de beleza, essas coisas. Já o granito, ele é feito para formar bancadas, ele é utilizado, muito apreciado para fazer bancada, para fazer móvel não, né? Móvel não, que o granito é pesado, não é móvel, é imóvel. Mas enfim, bancadas, como essa pia que está sendo representada aí, tá? Então, o granito é uma pedra que ela pode ser cortada e formar essas lâminas bem... Aí ele é polido e tal, e fica com esse aspecto bem bonito, que a gente vê muito, por exemplo, no shopping. Vale lembrar que também tem granito sintético, ou seja, fabricado. Aí não é granito não, só tem um nome, mas ele é feito de outros materiais, até de plástico, outros materiais diferentes, tá? Parece, mas não é. Bom, rocha sedimentar, sedimento, desgaste, quebra, são rochas formadas de pedaços de outras rochas. Tá? Então o granito, se ele se desmanchar, ele vai virar uma espécie de pó, de terra. E essa terra, depois a gente vai ver que não é bem terra, mas esse pó ele pode se consolidar depois de milhares de anos para formar rocha sedimentar. Exemplo, calcário e arenito. O calcário, gente, cal, lembra de cal? Esse de pintar parede, é derivado desse tipo de pedra. O calcário também ele é rico numa substância chamada cálcio, que é a mesma que está nos nossos ossos. Então, o calcário tem muito material que um dia já foi de algum tipo de ser vivo. A gente vê muito isso na praia,
tá? Na praia tem muito areia, essa areia é derivada do arenito, arenito, tá? Tipo de rocha sedimentar. Ela é mais, não diria mais fraca, mas ela se desmancha com mais facilidade. Ela sofre intemperismo ou erosão com mais facilidade. O arenito você consegue reconhecer como pedra, aquelas pedras de borda de piscina, tá? Mas lembrando, você não vai olhar para a areia da praia e dizer, nossa, aquilo ali é arenito. Não, aquilo não é rocha. Aquilo são fragmentos de rocha formando a areia, tá? Se eu pudesse pegar aquilo ali e fazer um bloco, com toda a força do mundo, formando um bloco, aí eu teria sim uma rocha. Mas a gente não consegue fazer isso, não, tá? Pois bem, continuando. Rocha metamórfica, derivada da palavra metamorfose, transformação. Qualquer rocha que com o tempo possa ser transformada em outra, a gente vai chamar de rocha metamórfica. O nome é meio chatinho aí, gneiss. Mármore, vocês conhecem, né? Mármore é tranquilo. Então, mármore, para fazer bloco, tal, não sei o quê. Professor, mas o bloco não é feito do granito? Ó, gente, se é pedra, existem as pedras que dá para você moldar, ou cortar, ou polir, e as outras que não. Essas que dão para você fazer, trabalhar nela, você pode fazer um balcão. Então, algumas que são mais raras ou mais difíceis de fazer são mais caras, e as outras são mais baratas, tá? Então, mármore é muito usado para fazer bancada de pia, etc. A gente pensa que mármore é o branco e granito é o preto, mas não é isso não. O mármore pode ter diversas cores, como nessa ilustração. O mármore pode ser preto, como nessa última ilustração. Tá certo? Então não vão pela cor, é pela composição. E aí, a gente que não conhece tanto, a gente não é capaz, talvez, de diferenciar a olho nu, assim, eita, essa aqui e tal. Uma pessoa que entende do assunto, ela consegue diferenciar melhor. Ok? Pronto. O gneiss também é uma pedra que é utilizada para construção, fazer parede, etc e tal. Mas se vocês nunca viram gneiss, assim, alguma parede de casa, muro de casa, se vocês nunca viram, mas essa imagem aqui, ó tá aí o gneiss, essa imagem aqui vocês devem conhecer. O Pão de Açúcar no Rio de Janeiro, basicamente, é uma imensa rocha. Claro, tem parte de solo por cima também, mas é uma grande rocha formada por gneiss. Ainda bem que não destruíram ela antes, né? Enfim, e para finalizar, a gente precisa falar de fósseis, porque os fósseis são encontrados geralmente dentro de rochas. E essas rochas são as rochas sedimentares, tá bom? Lembrando que fóssil, tem gente que pensa que é um esqueleto enterrado. Não é. É um esqueleto, pode ser um esqueleto também, que foi soterrado, sim, mas que essa terra em volta dele se consolidou de tal maneira que virou um bloco de rocha. Não é mais uma terra, é uma rocha. E mais do que isso, o material que formava o organismo também se alterou. Se petrificou, virou pedra. Então a gente não vai cavar a terra, achar um osso e dizer que é um fóssil. A gente vai quebrar uma pedra, achar uma estrutura que a gente percebe que é um esqueleto. Ela não vai estar sendo mais formada de osso, porque ela se transformou em quê? Em pedra também. E aí sim a gente vai chamar isso de fóssil. Tá? Mas o fóssil também a gente não encontra só em rocha sedimentar, não, tipo de soterramento, não. Também ele pode ter sido derivado de uma formação de resina, de árvores, por exemplo, né, que a gente chama de amba, e também a lava de vulcão. Se a lava de vulcão recobre algum material de um organismo a ponto de não destruí-lo, porque o calor pode destruir tudo, né? Se for possível não destruir aquilo, aí vai ser um fóssil preservado em restos de lava. Vê que interessante as imagens que eu vou mostrar agora. Vê. Fósseis, vestígios de organismo. Quando eu digo isso, é porque não é só necessariamente o organismo. Pode ser uma marca de que o organismo esteve ali, como por exemplo uma pegada. Tá? Mas assim, quando você vê uma imagem como essa, diz assim, fóssil, eita, um esqueleto de um bicho antigo, será que era um dinossauro e tal? Gente, isso foi encontrado dentro de uma rocha. Então a rocha foi quebrada, talhada,
direitinho para conservar essa imagem que está aí para vocês. Quem faz isso é o arqueólogo. Vocês estão vendo a imagem deles aí, ó? Eles vão trabalhando minuciosamente, arrancando pedacinho por pedacinho de terra em volta para deixar a alçada descoberta. E o resultado final, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o resultado final dessa imagem. Olha, esse fóssil aí está mais conservado, essa última imagem aí. Vê que legal, né? Então, assim, já às vezes não está completo, né? Sem contar que as pessoas antigamente não se davam a devida importância a isso, então destruíam esse tipo de material, certo? Então é bem diferente do que a gente vê hoje. Fossilização no âmbar. Primeiro é necessário que vocês entendam o que é âmbar. Determinadas resinas, elas são liberadas de árvores, tá? De troncos de árvores. Às vezes escorrem entre pedras, enfim, essa imagem reforça isso, tá? Exemplo de uma resina que está escorrendo. Ela é grudenta, como se fosse uma cola. Tem uma cola antigamente que a gente usava muito, araldite, ainda tem, né, no mercado, né? Então é uma cola. Imagina você pegar um insetinho, dar um pingo de, sei lá, cola super bond, até cola branca mesmo. Com o tempo, vai ficar um bolo de cola e o bicho dentro. Imagine que foi mais ou menos isso que aconteceu. Então é óbvio que a fossilização no âmbar, ela vai conservar fósseis menores, porque haja resina para poder cobrir um esqueleto de dinossauro. Já pensou? Então, assim, geralmente o âmbar, ele recobria os insetos. Esse material caía, endurecia, era recoberto por rocha sedimentar, e ó, milhares e milhares de anos, até que alguém achasse um negócio desse. Então parece um inseto dentro de um plástico, de uma peça de plástico. Estão percebendo aí o escorpião? Vê? Então assim, gente, é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Para finalizar, a fossilização no magma, ou seja, na lava, né? No resultado da lava. Então a lava, quando escorre, ela sai um mineral derretido, mas a estrutura que está por onde ele escorre está sólida, então dificilmente esse magma que escorre é capaz de dissolver a rocha que está embaixo. Então essa rocha, se tiver algum organismo vivo por ali, ele vai ser recoberto com essa lava. Se não for suficiente para a lava dissolver esse material, ele vai ficar conservado. Então, a gente teve uma cidade lá na Itália, chamada de Pompeia, no ano 79. Gente, não é 1979 não, tá? Eu nasci em 1978, por exemplo. Eu estou falando de 79 depois de Cristo, ou seja, já vai fazer, no ano de 2079, vai fazer 2000 anos. Então, existia uma cidade lá na Itália que era bem pertinho de um vulcão, o vulcão Vesúvio, tá? Aí esse vulcão, ele entrou em erupção e as explosões dele, os gases liberados, foram suficientes para matar uma grande quantidade de pessoas na cidade. Simplesmente destruiu a cidade inteira. Ele tinha passado muito tempo em repouso e aí quando ele explodiu, vamos dizer assim, foi fumaça, foi detrito, foi lava para tudo que é lado, e quem morava perto desse vulcão morreu, né? E aí é o seguinte, eles não morreram porque a lava veio e queimou eles, não. A explosão foi tão forte que o deslocamento de calor e de ar empurrou as pessoas para cá e para lá, de tal maneira que elas morreram pela explosão, a maioria. Teve gente que morreu asfixiada por conta dos gases produzidos pelo vulcão, né? Seja de uma forma ou de outra, depois de muito tempo, encontraram registros das pessoas que viviam nessa cidade, ou da própria cidade, né? Então, ó, imagina, eles morreram, né? Caíram mortos por motivos diversos, foram recobertos por lava, né? Essa lava não foi suficiente para derreter totalmente os corpos dele, porque já tinha escorrido do vulcão, e ficaram conservados até os dias de hoje. Já pensou? Tem várias outras imagens. E esse aí, ó, o cara ficou na posição, parece que ele está rezando para não morrer. Mas não, gente, eles não tiveram tempo de pensar nisso. Provavelmente ele estava sentado, escorado em algum canto,
morreu ou foi arremessado e parou nessa posição e depois foi recoberto pela lava. Vê que interessante, né? Tem mais registros. Esse aí não teve a mesma sorte. Essa foto está meio afastada, mas foi um cara que caiu por conta desse bloco de pedra. Tá vendo esse bloco de pedra aí no canto da imagem? Esse bloco de pedra veio voando, provavelmente foi arremessado ou do vulcão, ou do local perto, ou de um... Parecia um bloco esculpido, então ele foi arrastado de algum lugar que também explodiu e caiu em cima da cabeça dele. Já pensou? Que coisa horrível. E também foi detalhado que a perna desse fóssil estava fraturada, destruída. E essa imagem, gente, por incrível que pareça, também foi retirada de lá, de Pompeia, tá? Ela foi... são dois indivíduos aí que caíram juntos ou que estavam juntos um do outro, né? Dá a impressão que estavam um deitado, meio que deitado no colo do outro, né? Mas não se sabe, porque talvez eles tenham sido arremessados de um lugar longe para esse aí. São imagens, são corpos recobertos por lava vulcânica. Então, querendo ou não, também pode ser chamado de registro fóssil, embora tenha apenas 2.000 anos. E eu estou dizendo apenas, gente, porque fóssil tem 5.000, sabe? 6.000, 10.000 anos. Então tem fósseis mais antigos aí. Não sei nem se 10.000 anos, mas tudo bem. Deu para entender? Pronto, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham prestado atenção nas informações que eu passei no começo sobre o que tem que ter no caderno de vocês. A gente vai voltar. Quando a gente voltar, eu vou querer dar uma olhada nesses cadernos, portanto, mantenha organizado. Claro que eu já estou anotando quem está fazendo tudo direitinho. Quem não estiver fazendo, eu vou dizer também que não está fazendo, tá? Mas, no geral, eu quero que vocês mantenham um nível de organização no caderno de vocês, para poder a gente conseguir fazer tarefa sobre isso, ok? Pronto. Visto esse vídeo, quem não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada no canal aí, nos 2 outros vídeos do 6º ano, tá bom? Que é todo o assunto que foi visto até agora nesse período de quarentena. Eu espero que vocês tenham curtido e a gente vai se falando. Na próxima semana a gente continua, ok? Gente, valeu. Até a próxima. Tchauzinho. E a gente se vê.